Bem-vindo ao Mar de Letras. Paulo Cordeiro Salgado é o nosso convidado de hoje. Nasceu em Torre de Moncorvo, andou por África e voltou a Portugal, mas dir-se-ia que nunca mais foi o mesmo. Isso e muito mais para descobrir na conversa que agora iniciamos. Paulo Cordeiro Salgado, bem-vindo ao Mar de Letras. Como é que era a vida em Torre de Moncorvo há 70 anos? Mas se me permite antes, Mário Carneiro, eu gostaria de agradecer ao programa o facto de ter vindo aqui, no sentido de também navegar um pouco neste mar de letras. Bem-vindo a bordo. Muito obrigado, muito timoneiro, agradeço-lhe o convite que me foi formulado. A vida em Torre de Moncorvo era uma vida tranquila, dos anos 60, 50 e poucos, 60, uma vez que eu já não sou propriamente um jovem, e era uma vida tranquila, que se repartia entre a ruralidade da aldeia próxima de Moncorvo, de Torre de Moncorvo, e algum sentimento de urbanidade que ali existia na vila, com os colegas do colégio que frequentei, um colégio que, aliás... Foi fundado pelo seu pai? Exatamente, foi fundado pelo meu pai, e, portanto, também aqui esta singela homenagem à sua memória. E, na verdade, era uma vida em comunidade, de amizade, de fraternidade, sem esquecer nunca o lado do rural que eu compartilhava com os meninos da minha aldeia também. E no meio desses meninos, a sua imaginação levava-o a pensar em exercer que profissão? Bom, é uma pergunta curiosa essa, porque, enfim, na minha família, que se repartia, como disse, entre a vila e a aldeia, havia no meio doméstico, no meio familiar, existiam sempre ideias que iam nascendo. Havia irmãos que queriam ir para a medicina, havia irmãos que queriam fazer engenharia, e o mais novo, que era eu, enfim, foi-me sendo incutida a ideia de que, não sei por que razão, eu devia ser advogado. E isso foi-se enraizando na minha pessoa, e, na verdade, acabei por fazer o curso de Direito, não sei antes, devo dizer-lhe, não sei antes, a conselho do meu pai, dos meus pais, não sei antes de ter passado pelo magistério primário, onde fiz o curso de professor primário, em Bragança, e onde também mais cumplicidades se fizeram com algumas pessoas que foram meus colegas nessa altura. De África teria, imagino, aquela noção que teria qualquer outro menino naquela altura e que era apreendida nos bancos de escola. E em Torre de Moncorvo dificilmente poderia estar em Portugal mais longe de África. Recorda-se como é que imaginava essas tão distantes paragens africanas? É uma pergunta curiosa essa, porque na altura em que eu tinha 14, 15 anos, 16 anos, estaria, portanto, no final do ensino secundário, não no 6º e 7º ano, mas na altura era o 5º ano. Por essa altura aconteceram alguns episódios, como é sabido, episódios relativos à guerra colonial. E, portanto, esse sentido de aproximação com a África é um sentido marcado profundamente pela circunstância de muitos amigos meus mais velhos partirem para as colónias fazendo, portanto, o serviço militar. Nunca foi meu desejo ir trabalhar para uma colónia, mas considero que havia alguma influência que marcava muito a minha juventude. Quando chegou a sua vez, digamos assim, como é que recebeu a notícia de que iria ser incorporado, aliás, destacado para a Guiné? Olha, Mário Carneiro, foi um período assaz difícil. Porquê? Por duas razões. A primeira porque eu ainda não tinha acabado o curso, depois enverdei pelo curso de Direito, ainda não tinha acabado o curso, e ali pôs-se uma questão pessoal forte, que, aliás, em ambiente familiar, designadamente por influência do meu pai, pôs-se a questão de eu poder, eventualmente, se eu entendesse, exilar-me em Paris. E havia ali, de facto, um sentimento sou claro, de indecisão. Houve marcadamente um momento de indecisão e acabei por
por não exilar-me em Paris, onde, aliás, devo dizer-lhe, onde, aliás, o meu pai tinha um amigo que tinha sido condiscípulo na faculdade, que era o professor Emílio Guerreiro, um homem que foi colega, condiscípulo dele na faculdade, e o professor Emílio Guerreiro estava em Paris, onde, aliás, recebeu vários amigos que estiveram exilados em Paris. Eu optei por razões também familiares. A minha mãe estava muito doente. E também devo dizer-lhe, eu também tinha uma namorada na altura que, de alguma forma, não gostaria de perder, embora essa razão sentimental fosse ultrapassável, como é óbvio. A verdade é que ter ponderado o exílio não é de estranhar, porque a Guiné era o pior cenário que um jovem miliciano poderia enfrentar na época. O que é que sentia uma pessoa quando aos 20 e poucos anos de vida, no auge da vida, desembarcava na Guiné? Bom, mais uma vez volto a lembrar o convívio com o meu pai, que me dizia: meu filho, tu vais para a terra das febres. Era uma noção que já vinha de leituras que o meu pai fazia e que nós íamos lendo. Na verdade, a ideia de embarcar para um território, para uma província, na altura dizia-se província, colónia, a mim parece mais razoável esta expressão. Embarcar para a Guiné era, de facto, algo que me deixava atormentado, muito atormentado, devo dizer-lhe. E, aliás, esse tormento, esses medos, verificaram-se já no terreno, já em território de combate, verificaram-se com bastante agudeza e devo dizer que foi, de facto, uma decisão temerária a minha de embarcar com os meus companheiros, com os meus camaradas, nessa companhia. Portanto, cheguei à Guiné embaraçado, cheguei preocupado, mas eu também senti alguma preparação militar que me fora dada e também senti alguma preparação psicológica para aguentar aquele tormento, digamos. Acha que é possível que exista alguma situação que possa revelar mais o antagonismo das nossas emoções do que um cenário de guerra? Essa questão é de facto importante. Na verdade, eu tive a oportunidade de estar numa companhia em que havia ali um misto de sentimentos algo difusos, até diria algo antagónicos. Como é que, num aquartelamento rodeado de arame farpado, porque a guerra na Guiné, deixe-me fazer-lhe um parênteses, a guerra na Guiné era uma guerra totalmente... era em cima do acontecimento. As coisas aconteciam. Logo que saíssemos do arame farpado, 2, 3 quilómetros, o PAIGC, liderado por Amílcar Cabral, pelo ENSAB, atacava as guarnições e atacava quando nós fazíamos aquartelamentos. Mas, como eu dizia, havia sentimentos difusos de sensibilidade e de insensibilidade, de alguma confusão, de alguma sensação de instabilidade. E como nós tínhamos a população ao lado, como é que nós nos encontrávamos, como é que nós reagíamos para a população que estava controlada por nós? Porque, de facto, havia populações que, no início da guerra, como eu digo, aliás, na primeira crónica, Olossato, essa crónica, do meu ponto de vista, é a que marca o texto todo, todas as crónicas. E, na verdade, com estes sentimentos, eu fui apurando essa sensação essas sensações, essas percepções de estar com a população e de conviver com a população que estava junto de nós e, ao mesmo tempo, aquilo que se foi enraizando nos militares da companhia, que era uma situação de grande instabilidade emocional, uma boa relação que era exigida, mas também o sentimento de revolta por estar ali. Não há dúvida que havia ali sentimentos antagónicos, a boa relação com a população, mas também a própria relação entre os militares. Não era fácil. Já imaginou o que é estar em 160 homens dentro de um arame farpado? Como é que são as reações?
Como é que lida a camaradagem com o egoísmo? Como é que se lida o ódio até, dizemos mesmo o ódio com o amor, o egoísmo com a solidariedade. Há aqui de facto uma torrente de sensações, de medos, de conciliações, de inquietações, que são de facto, que me marcaram bastante. Este seu livro, Guiné, Crónicas de Guerra e Amor, surge no seu pensamento ainda nos tempos da guerra colonial? Se eu dissesse que surgiu, naturalmente que estaria a ultrapassar aquilo que eu imaginaria posteriormente. Mas, curiosamente, eu tive o cuidado de guardar as cartas que fui escrevendo, tomando notas de alguns episódios, de algumas relações com as populações, as relações que se estabeleciam entre camaradas militares, que foram traduzidas de alguma forma no livro. Naturalmente que só mais tarde é que surgiu a ideia de, trazendo a terreiro, trazendo à mesa esses textos que fui escrevendo, também aqui devo dizer que consegui obter, após o falecimento dos meus pais, consegui obter as cartas que lhes escrevi. A minha namorada, na altura, tinha as minhas cartas e, como eu tinha alguns textos, comecei logo a pensar que era interessante eu partilhar e dar um testemunho da minha presença em África, na Guiné. Mas há um aspecto curioso que eu devo referir, é que esta ideia de partilhar, esta ideia de dar um testemunho do que é que eu pensava da guerra e desses sentimentos difusos da guerra e do amor, há aqui também algo que acontece, que é o facto de eu ter mais tarde sido convidado, 20 anos depois, portanto 72 a guerra, 90, a partir de 90 fui convidado para fazer cooperação na área da saúde. E já lá chegaremos, porque essa é de facto uma faceta interessante, refletirmos e conhecermos o seu regresso à Guiné. Para já, pausa nas nossas vozes para ouvirmos outras que vão dar expressão a Guiné, Crónicas de Guerra e Amor. Debaixo do alpendre da tabanca, sentado na sua esteira, apanhando a fresquidão da sua casa, um homem recebeu-os com um sorriso sereno. Um homem, aparentando cerca de 50 anos, gestado pelo tempo, gasto pelas canseiras de uma guerra que viveu durante 13 anos, gasto pelo trabalho e pelas visíveis dificuldades de uma vida inteira de sofrimento e de quase penúria. Ao seu lado, uma criança olhava admirada para os estranhos. Este branco esteve no Al-Assad, era tropa tuga, quer conhecer um combatente que contra ti combateu, afirmou o prestigioso professor. Em Mandinga, traduzindo de imediato. O ancião pegou nas mãos de Alberto, reteve-as por alguns momentos em sinal de respeito. Ali estavam, frente a frente, dois combatentes, dois antigos inimigos. Como a história dos homens simples, dos cidadãos desconhecidos, pode ser tão importante? Sentaram-se. Estavam ambos comovidos. As palavras não saíam. Foi Alberto quem primeiro falou, traduzindo Agostinho. Tenho muita honra em falar com este homem grande. Quero dizer-lhe que estou muito emocionado e que lhe desejo muitos anos de vida. O outro, sem qualquer eloquência, disse em tom repousado: por que razão fizemos a guerra? Por que não se entenderam os homens? Por que morreram tantos portugueses e tantos guinenses? Paulo já nos falou das suas cartas, das suas notas. As memórias da sua própria existência na Guiné são a principal fonte deste livro? Não, efetivamente não são. Devo dizer-lhe que o facto de eu ter ido... Bom, em primeiro lugar devo dizer-lhe que o facto de ter estado na guerra não significa que eu não tivesse lido. Nós, durante a guerra, tínhamos oportunidade de ocupar os tempos livres. Não era só a vida da caserna em si, não era só, mas algo mais que, meritoriamente, o segundo comandante da companhia, que aliás prefacia o livro,
Mário Tomé. Tivemos a oportunidade de fazer encontros, breves encontros, e de até produzir um jornal, o que significa, o chamado Jornal Tabanca, que é de facto foi algo que nos permitiu também ultrapassar alguns momentos de dificuldade. De maneira que as leituras que íamos fazendo e depois o segundo episódio é de facto marcante porque tive a oportunidade de contactar alguns autores, quer portugueses, quer estrangeiros. Por exemplo, tive a oportunidade de ler as várias crónicas, o Boletim Cultural da Guiné-Bissau, da Guiné, na altura da Guiné portuguesa, alguns autores estrangeiros, e tive necessidade, eu não sou um historiador, como é óbvio, mas tive necessidade de aprofundar alguns conhecimentos na área da história, da expansão, nas dificuldades da expansão, naquilo que ao longo dos tempos os povos da costa africana sempre manifestaram alguma preocupação com a presença de estrangeiros, nomeadamente europeus e nomeadamente portugueses. De maneira que houve de facto interesse aqui em ler, adquirir algumas obras. Eu tenho alguns títulos que me ajudaram a selecionar e, digamos, a não tornar o livro demasiado extenso, mas falando de aspectos que eventualmente possam interessar os leitores. Depois de ler tudo o que leu para preparar este livro que agora nos oferece, chega à conclusão que Guiné e guerra são dois vocábulos que estão condenados a conviverem? Boa pergunta. Eu penso que o caldo, o cimento que Amílcar Cabral legou aos guineenses e outros pensadores, mas nomeadamente Amílcar Cabral, ele deixou a mensagem, deixou a obra feita. Naturalmente que eu acredito que os homens, quando querem, podem estabelecer uma comunidade onde haja paz, onde haja harmonia. Infelizmente, há até, permita-me dizer-lhe que os homens, em determinadas circunstâncias, são iguais em todo o lado. Ou melhor, serão todos iguais. O que nos marca são os costumes, as heranças, aquilo que os antigos nos vão passando. O que é que acontece? Guerra e Guiné. Na verdade, depois da independência, aconteceram vários fenómenos neste país, que aliás é um país que me fascina, devo dizer-lhe, fascinam-me as pessoas, fascina-me o trabalho das mulheres, o sofrimento delas, as crianças, o sorriso das crianças. É de facto, são afetos, são cumplicidades que eu fui conquistando. De maneira que guerra e Guiné, infelizmente, têm andado muito juntas, por razões que não vale a pena aqui desenvolver, nem eu estarei muito preparado para, neste local, falar sobre o assunto, mas houve de facto, ou tem havido aqui alguns episódios de guerra. Eu, aliás, refiro um numa das crónicas, que marca não o episódio em si, mas aquilo que transborda, aquilo que ressalta das personagens. Há aí, na crónica Junho, que se refere especificamente a uma data que é de acontecimentos bélicos entre irmãos. Entre irmãos que não devia acontecer este tipo esta ideia fratricida. De maneira que, infelizmente, ainda hoje subsistem algumas dificuldades naquele país, mas eu acredito que existem grandes possibilidades deste povo. O povo guineense, devo dizer-lhe que é constituído por várias etnias. E é possível sempre viver em comunidade, aqui além ressaltando diferenças, como é óbvio, mas é um povo que de facto nos recebe, e eu tenho essa experiência passeando pelas várias localidades. Como é interessante ir aos locais onde estive e sermos recebidos, sabendo nós que estivemos na guerra, e ser recebido de uma forma cortês, aberta, franca. É de facto um povo que não merece guerra. Neste
encontro de vocábulos, Paulo opta por cruzar no título a guerra e o amor. Isto é uma visão de esperança ou é apenas a exploração de uma contradição? Não, é de facto, aqui eu tentei dizer, afirmar, escrevendo, e a escrita é sempre um trabalho de ficção. Há aqui um trabalho de ficção que se baseia nas personagens, como é óbvio, e nos factos históricos, mas aqui o que eu pretendia era que a guerra, em ambiente de guerra, em ambiente de dificuldades, há sempre um local de esperança, há sempre um local de amor. Recordo, por exemplo, há uma das crónicas que eu acho magnífica, e eu sou suspeito em dizê-lo, que é a crónica Ganagoga. Ganagoga é um lançado. O que é um lançado? Eram homens que, ao longo da expansão, sobretudo nos séculos XVI e XVII e XVIII, eram lançados na costa africana. E esse homem entrou na costa e foi recebido de braços abertos pelas populações. Ganagoga é, de facto, um traço de amor. É, de facto, em ambiente de guerra também se geram situações de fraternidade. Eu chamo-lhe amor porque, de facto, existe amor. Portanto, aqui aparentemente dá a impressão que estamos a falar de guerra, mas também estamos a falar não só de guerra, mas também de amor. Da guerra podem nascer situações de amor. Espreitemos então agora algo que há pouco já aflorou. Com que emoção é que viveu o seu regresso à Guiné 20 anos depois? Eu devo dizer-lhe, e eu peço desculpa às vezes estar a invocar situações muito pessoais, porque isto são marcantes, estas vivências pessoais são muito marcantes. Devo dizer-lhe que quando regressei à Guiné em 90, e onde estive até 92, e depois de 96 até 2006, por períodos não consecutivos, mas por longos períodos, eu conto-lhe um episódio muito simples. Em determinada altura, após a independência, e ocorreu logo 3 anos depois do meu regresso, eu várias vezes dizia então à minha mulher, que tinha sido a minha namorada, olha, eu quero ir passar férias à Guiné-Bissau. E ela admirava-se, não pode ser, então sofreste tanto lá, não temos que ir, porque eu fiquei marcado por aquela presença junto daqueles cidadãos e cidadãs. E então consegui ir, ou fui convidado, e consegui que ela, passado 1 mês ou 2, me fosse visitar pela primeira vez. É curiosa esta sensação. E quando ela sai do avião, chega ao pé de mim, eu estava à espera no aeroporto, e diz, não me admiro nada que tu tivesses ficado tocado com este país. Porquê? Exatamente porque ela sentiu o odor, o cheiro da floresta, o cheiro da bolanha que penetra de facto. Essa é uma sensação, é algo de sensorial, digamos assim. Do ponto de vista das emoções, da literatura, das artes, e isso foi marcante, de facto, eu precisava de conhecer a outra realidade. A realidade circunscrita ao arame farpado tinha que dar lugar a uma visão mais alargada do que era aquele povo da Guiné-Bissau. Sente que já nos contou tudo o que tinha para nos contar sobre a Guiné com este livro? Bom, no meu percurso de vida tenho vários episódios, quer na Guiné, quer em São Tomé, quer em Angola, e de facto eu gostaria de caminhar por outros percursos, mas nunca esquecendo de facto a realidade e este povo que de facto, repito, me fascinou. Eu pretendo de facto continuar a escrever sobre a África, alargando porventura os horizontes, porque há aqui uma ligação, como já reparou, há uma ligação muito afetiva, há cumplicidades várias, e isto é do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual, é para mim algo de muito, muito importante para a realização pessoal, para a minha realização como escriva.
se quiser, como escritor, digamos. Falando de outros caminhos, uma expressão que utilizou agora mesmo, há um outro caminho dentro de si. O Paulo tem também uma alma poética, mas até agora ainda não a revelou, ainda não publicou. Essa alma poética ainda não ganhou suficiente exuberância para vir para fora e chegar até nós? Sabe, a poesia, porventura fazer boa poesia, do meu ponto de vista, é bem mais difícil do que fazer narrativas, do que escrever um romance. Fazer boa poesia é algo que exige muito trabalho. De certo que conhece muito bem o trabalho, por exemplo, do Eugênio de Andrade, que conhece, de certo, a poesia da Sofia. Não é? A poesia é algo que tem que ser muito bem estruturada. E aquilo que eu fiz como poeta, ou aquilo que eu tenho feito como escrevinhador de poesia, é algo de muito intimista. É algo de muito relativo aos meus sentimentos, mas também tem que ver com a solidariedade. Tenho alguns poemas, mais de meia centena, que poderei vir a publicar, quem sabe, mas tenho que os julgar como um produto que vale a pena transmitir. Portanto, não é só a sensorialidade, não é só as sensações, mas também aquilo que os outros podem apreender nesta comunicação. Repetindo, a poesia é de facto algo que me fascina. Eu leio muita poesia de autores portugueses, de autores da lusofonia dos países, e gostaria até, se me permite, de lembrar, a propósito, esta antologia da Poética da Guiné-Bissau, que é, aliás, uma edição de 1990. Portanto, a poesia é algo que me marca na minha vida intelectual, sensitiva e fortemente influenciada pelas situações que vivi, quer na Guiné, quer em Angola, nos últimos anos. Apesar de sentir que a sua poesia ainda é muito intimista e que se calhar não chegou à altura dela ser publicada, não há nada que nos queira revelar agora, pela primeira vez? Bom, eu tenho aqui um poema que gostaria de ler, se me permitisse, Mário Carneiro, que é o seguinte. É um poema que procura... É um poema de esperança, é um poema que fala aos amigos. Quais amigos? Quais são estes amigos? São os meus camaradas? São os combatentes do PAIGC que conheci? São os dirigentes da República da Guiné-Bissau, que também conheci, com quem convivi? São as pessoas que eu vi na Tabanca? A Tabanca é uma expressão que significa aldeia. São os anciãos? São as crianças? É todo um mundo que está aqui neste poema simples, que, se me permite, leria. Poema simples. Amigos, gostava de escrever um poema que cantasse a voz do batuque, o choro do corá, o eco do bombolom. Um poema que tratasse do trinado das guitarras, do rufar do adufe, do gemer de uma viola. Amigos, gostava de escrever um poema que conseguisse remexer as profundezas da solidariedade e da fraternidade. Um poema que alcançasse a planície alentejana, os vales estreitos transmontanos e as inundadas bolanhas e frondosas florestas. Um poema que nos cobrisse de paz, de lágrimas de contentamento, de esperança no presente e de crença no futuro. Um poema, amigos, para uma música simples, numa melodia capaz de embalar os homens que um dia se encontraram. Paulo Cordeiro Salgado, dificilmente eu poderia imaginar uma melhor forma de terminarmos esta nossa conversa. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e assim terminamos mais um Mar de Letras. Eu espero por si, como deve imaginar, no nosso próximo programa e despeço-me